O tema da nossa mensagem hoje: 5 decisões tomadas tarde demais. A Bíblia diz que o nosso Deus, está escrito nesta palavra, que Deus é o Deus de toda graça. Você concorda comigo? Diga amém. Se Deus ele é o Deus de toda graça, então eu posso dar um nome para este Deus, dizer que Ele é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus das oportunidades, e quando a palavra diz que o amor e a graça dEle são demonstrados na nossa vida, este amor e essa graça são demonstrados com urgência. Está escrito aí na tua Bíblia, 2 Coríntios, quer ver? Abre a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, olha o que está escrito no versículo 2, 2 Coríntios 6, versículo 2, diz assim: porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Diga comigo, Deus é um Deus de oportunidades. Amém. E quando Deus vai demonstrar sobre a vida do seu povo o juízo dele e a justiça, Deus faz de maneira lenta. Ele é rápido no socorro. Deus é rápido nas oportunidades. Quando você clama, Ele vem automaticamente. Mas quando é para Ele levantar o juízo e a justiça, Ele vem mais lento. Olha que amor de Deus. Que amor tremendo. Por que Ele vem mais lento? Porque Ele quer que o homem chegue ao arrependimento e seja salvo. E aqui em Lucas 16 nós vemos uma parábola. Jesus fala de 2 homens, o mendigo Lázaro e o impiedoso rico. E aqui esta parábola vai nos mostrar 5 decisões que aquele homem tomou, porém tarde demais. Ambos foram dados a oportunidade para servir a Deus, tanto para Lázaro quanto para aquele homem rico. Ambos tiveram a oportunidade, ambos tiveram dias vividos na terra, Deus deu para eles. E eles viveram uma vida, e Deus deu oportunidade para ambos. Lázaro escolheu o melhor. E aquele rico, apesar do estado que a Bíblia diz miserável daquele homem, mas ele tinha escolhido o melhor. O rico, por sua vez, em vida, não temeu ao Senhor, antes desprezou a palavra de Deus. E agora, na eternidade, este homem rico resolve tomar 5 atitudes. Vamos ver quais foram as 5 atitudes que ele tomou? Lucas 16, fica com a tua Bíblia aberta aí, que nós vamos falar bastante dentro deste capítulo. Versículo 23, vamos ver. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão. Diga comigo, ele ergueu os olhos. A primeira atitude que aquele homem fez lá no inferno, diz a Bíblia, ele ergueu os olhos, estando lá em tormento. O que o Senhor nos ministra nesta tarde é o seguinte: nós podemos estar na igreja, nós podemos comer do pão de Deus, nós podemos estar vindo aos cultos, mas tem pessoas que não conseguem erguer os olhos. E agora eu quero falar isso para o lado espiritual. A palavra homem, você sabia que a palavra homem significa aquele que olha para cima? A palavra homem significa isto, aquele que olha para cima. Deus fez o seu povo para olhar para cima, para ter um alvo. E o alvo da nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Então o Senhor está nos dizendo nesta manhã, a primeira atitude que aquele homem, estando no inferno, tomou aquela atitude tão tarde, ele ergueu os olhos. A Bíblia diz que tem muitos servos dele dentro da igreja, que têm visão fechada. Não consegue enxergar, não consegue erguer os olhos, não consegue vir ao longe a vitória, a promessa, não consegue vir ao longe a transformação que Deus está fazendo. E a primeira coisa que o Senhor diz para nós é o seguinte: nós precisamos ter cuidado com a cegueira espiritual, nós precisamos entrar diante de Deus. Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, abre os meus olhos, eu quero ver. Às vezes estamos tão cegos espiritualmente, só conseguimos ver o que está debaixo do nosso nariz, mas Deus é um Deus longe de coisas grandes, de coisas planejadas. Deus é um Deus de prioridades e de oportunidades, e Deus está trabalhando oportunidades na nossa vida. E, irmãos, o alerta desta tarde é: não tome uma decisão tarde demais.
Às vezes você está morrendo espiritualmente. Este homem estava no inferno morto. E ele tomou essa atitude, ele ergueu os olhos. A Bíblia está dizendo, todos os dias você vem à casa de Deus, você tem comunhão com seu Deus, você ora. Erga os olhos acima das dificuldades. Erga os olhos acima das perturbações, das misérias que o inimigo quer trazer para a tua vida. Acima das desilusões, acima das dores. Às vezes as dores vêm invadir nossa alma, nosso corpo. O Senhor está dizendo, erga os olhos, mas erga logo os teus olhos e contemple a maravilha que Deus tem para a tua vida. Não tome essa decisão tarde demais, como aconteceu com este homem. A primeira decisão dele foi erguer os olhos, mas já era tarde para ele. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor que foi falar com um grupo de pessoas, e ele pegou uma folha em branco, e ele desenhou no centro, ele fez no centro da folha um círculo, um ponto bem grande no centro da folha, e ele disse para as pessoas, o que é que vocês veem aqui? O que é que vocês veem aqui? E aí uma pessoa levantou e respondeu e disse, eu vejo uma mancha preta no meio da folha. E ele disse, ok, mas o que mais? O que é que vocês veem aqui? E eles ficaram olhando em silêncio. E então o pastor respondeu, infelizmente, vocês deixaram de ver a coisa mais importante, que era o pedaço de papel. Estão entendendo? Às vezes a dificuldade vem diante de nós, Satanás ele vem querer nos afrontar. E a única coisa que os nossos olhos enxergam é a afronta dele. Então o Senhor está dizendo, o diabo às vezes ele quer trazer manchas escuras na nossa vida. Deus está dizendo, olha para a folha da tua vida, olha o que eu escrevi sobre a tua vida, olha o meu projeto sobre a tua vida, veja mais adiante, erga os olhos e veja que o teu Deus é um Deus grande e você é filho de Deus. E se o meu Pai é grande, eu tenho que pensar no mínimo grande como Ele. Quem concorda comigo, diga amém. Então nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso ter visão de águia, eu preciso ter visão aberta. Eu não posso ficar sentado esperando, porque este homem, a Bíblia diz que lá, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Não deixa a tristeza, não deixa a dificuldade, a provação chegar para você erguer os olhos para Deus. Deus, eu estou aqui erguendo os olhos para Ti, tem misericórdia de mim, me ajuda, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Não, erga os olhos já. Para quando chegar o dia da adversidade, você está plantado junto a ribeiro de água, e você dá fruto, e você não cai, e as folhas desta árvore são firmes. É isso que o Senhor está dizendo. Erga os olhos ao Senhor, erga os olhos, abra os teus olhos. Amém, irmãos? Diga comigo, hoje é dia de clamar. Jeremias 33:3. O que diz em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes, aleluia. Segunda atitude que aquele homem tomou tarde demais. Vamos lá. Está no versículo 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Este homem estava lá no inferno. Ele diz o seguinte, Pai Abraão, ele reconheceu Abraão por pai. Só que a Bíblia diz que esse homem ele era um israelita. Ele estava ali no meio dos judeus e durante toda a vida dele, ele teve uma visão errada do patriarca Abraão. Durante toda a vida dele, ele estava lá e via que Abraão era o líder maior sobre aquele povo. Mas jamais aquele homem se deixou influenciar pela liderança espiritual de Abraão. Ele não se deixou liderar pela liderança espiritual de Abraão. Abraão tinha uma fé em Deus, Abraão tinha uma fidelidade a Deus, Abraão teve uma vida de renúncia e de sacrifício ao Senhor, Abraão tinha uma visão celestial, e lá no inferno, diz a Bíblia que aquele homem toma a segunda atitude dele, e aquele homem clama, ó Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, tem crente que é assim, no momento da prova, é que vai lembrar que tem um Pai, o celestial. Nós oramos uma oração que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu quero dizer para vocês que essa oração, muitas vezes as pessoas fazem por fazer.
Você não tem compreensão do que você está dizendo. Você está dizendo, Pai nosso que estás no céu. Meu Pai que está aí no céu. A Bíblia diz que a segunda atitude tardia que este homem tomou foi reconhecer que Abraão era autoridade espiritual sobre a vida dele. A segunda atitude tardia que ele tomou foi reconhecer que Abraão tinha autoridade de Cristo, de Deus na vida dele, para ter ajudado. Mas durante toda a vida dele, ele não se importou em seguir os princípios que vinha por Abraão estabelecendo os princípios da palavra do Senhor, não. Ele não se influenciou pela vida daquele homem de Deus. Mas lá no momento da angústia no inferno, ele gritou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O Senhor diz assim na palavra dele, se eu sou teu pai, onde está a minha honra de pai? Aonde está a honra de Deus ser o Deus Pai na tua vida? É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Esta oração, quando você ora, você está dizendo que Deus é teu Pai, e Ele não tem que ser só chamado e procurado no momento da tua dor, da tua aflição. Ele é Pai, Ele tem que ter uma comunhão contínua e diária com você. Não pode ser uma decisão tarde, de você acordar e saber que Deus é um Pai supremo e poderoso. É como esse cântico que eles terminaram de cantar, Deus poderoso. Ele está no controle de todas as coisas, mas às vezes você não consegue entender isso, e você não consegue aceitá-lo como Pai, e não se deixa influenciar por esse Deus. E outra coisa que esse versículo nos fala, Deus respeita muito o princípio de autoridade espiritual. Aqui este homem reconheceu que Abraão era autoridade espiritual. Será que você reconhece nos seus líderes, nos seus pastores, que são autoridade espiritual sobre a tua vida? Jesus, quando ele fala da obra redentora, ele reconhece Abraão como líder maior em Israel. Lá em João 8,56, o Senhor diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. O que o Senhor quer fazer conosco hoje é nos edificar e levantar um caráter semelhante ao de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus rege todas as coisas através de princípio de autoridade. Lá no inferno, aquele homem reconheceu, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Ele teve toda uma vida para reconhecer a autoridade espiritual sobre a vida dele, e ele não reconheceu. E quando ele tinha morrido, estava lá naquela situação que não tinha mais volta. Então ele ergueu a voz e disse, Pai Abraão. O Senhor diz que o pecado de rebelião é tão grave que ele assemelha como o pecado de ser um feiticeiro. Está lá em 1 Samuel 15, versículo 23, o Senhor diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você já viu um feiticeiro? Você sabe o que um feiticeiro faz, um macumbeiro? Já pensou? Uma pessoa que é rebelde, com autoridade delegada por Deus, a Bíblia diz que é como um feiticeiro. Você já imaginou que palavra dura? Eu chegar e dizer, ô macumbeiro, ô macumbeira. Não, mas o Senhor diz que o pecado de rebelião contra a autoridade é como o pecado de feitiçaria. Ele assemelha, é horrível isso, irmão, isso é muito sério. Este pecado é o que mais acende a ira de Deus, porque fere o princípio de autoridade criado por Ele. A Bíblia diz lá em Romanos 13, versículo 1, não há autoridade que não venha de Deus. Toda insubordinação, toda desobediência à liderança espiritual colocada por Deus, quando uma pessoa faz isso, ela imita o diabo, porque o diabo foi o primeiro a desrespeitar a autoridade espiritual. Então essa palavra, esta segunda atitude que aquele homem tomou, de reconhecer Abraão como pai espiritual sobre a vida dele, estava tarde demais, já não tinha mais jeito, é isso que o Senhor está dizendo. A obra de Deus, a palavra do Senhor, ela é uma coordenação de autoridade. Você vê da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê como Deus fala de autoridade. Deus, o que aconteceu com o povo na Bíblia, quando se voltaram contra Moisés, vocês já leram? Quando voltaram contra Moisés, Deus ficou muito irado com eles. O povo se rebelou contra Moisés. A Bíblia diz que Deus ficou irado. A Bíblia diz que a nuvem se afastou da tenda. A nuvem de glória de Deus se afastou da tenda. A Bíblia diz que imediatamente Miriam ficou leprosa. E a Bíblia diz que houve um atraso na viagem dele por 7 dias. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor dizia, quantas pessoas com promessas atrasadas, porque não reconhecem pai espiritual, autoridade sobre a sua vida.
Estão entendendo, irmãos? É muito sério. Você pode estar na igreja e até hoje não ter tomado uma atitude como esse rico que estava no inferno. Não ter reconhecido Abraão como o pai espiritual da vida dele. E lá no inferno, naquele momento que não tinha mais como ajudá-lo, ele reconheceu e pediu misericórdia. E o Senhor dizia, aqui houve um atraso na viagem do povo com Moisés de 7 dias. Talvez quantos anos ou meses, dias, não sei, na sua vida pode estar atrasado uma bênção. Porque você liberou palavra contra a autoridade. Talvez porque você julgou uma autoridade. Talvez porque você não gostou de algo que você viu e você falou e julgou e repreendeu, eu não sei. A Bíblia diz que a nuvem se afastou da tenda, a nuvem de glória. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Quantas enfermidades vêm sobre o corpo do servo de Deus por causa de desobediência? Aqui eu estou usando o termo de líderes, mas pode ser desobediência aos seus pais, desobediência ao seu chefe, desobediência à autoridade que Deus colocou nos níveis da sua vida. E o Senhor está dizendo, Miriam ficou leprosa. E muitas pessoas às vezes têm lepra espiritual. Olha, irmãos, isso é sério. Não deixe de tomar uma atitude nesta tarde, de pedir perdão ao Senhor. Porque Deus é que trata com o ungido dele. Amém, irmãos? Amém? A Bíblia diz para que nós temos que ser sensíveis aos nossos líderes. Vocês precisam ser sensíveis aos seus líderes pastorais, ouvir os conselhos. A Bíblia diz também para nós pastores, que nós temos que estar atentos à vida da ovelha. Nós temos que conhecer o estado das nossas ovelhinhas, a Bíblia diz. Mas a Bíblia também ensina que nós, pastores e líderes, trabalhamos sobre a restrição, sobre a restrição visão de Deus. Deus está de olho em nós. Deus está supervisionando o nosso trabalho. Deus está supervisionando o nosso trabalho. Mas o Senhor espera que você contribui com alegria para a sua liderança. Não para sobrecarregar o teu líder, mas para amá-lo com alegria e ajudá-lo. Posso ouvir um amém? Um dia nós pastores teremos que prestar conta diante de Deus. Um dia os líderes terão que prestar conta diante do Senhor pelas vidas que Deus pôs nas nossas mãos. Mas um dia vocês também vão estar diante de Deus e vão ter que prestar conta também da forma como você seguiu os seus líderes. É coisa séria. E lá na morte, aquele homem reconheceu que Abraão tinha autoridade. O Senhor está dizendo, hoje, esta tarde, é tempo de você se arrepender diante do Senhor e declarar, Senhor, eu reconheço que há autoridade sobre a minha liderança. A Bíblia diz, creiam nos seus profetas e prosperareis. Creiam nos profetas, há uma promessa. Então quando eu creio num profeta enviado de Deus, seja a palavra que ele me traga, boa ou não, mas seja a palavra que Deus mandou ele me dar, se eu acreditar e crer, eu vou prosperar, amém? Autoridade espiritual. Vamos ver então agora a outra atitude que aquele homem teve, o rico insensato. Vamos lá. Lucas 16, versículo 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tem misericórdia de mim, Senhor. E mande a Lázaro que refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui, o que o rico está pedindo não é a água H2O. Aqui ele está pedindo uma água espiritual. Ele está pedindo aqui um refrigério para ele. Amém? Vamos analisar aqui o que diz esta água. Que água que este homem está pedindo? Que água que ele pediu? Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo dele e pôr na minha língua. Eu estou atormentado, eu preciso desta água. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Salmo 23. Olha que água é esta que ele clamou lá. Salmo 23, versículo 2 e 3. Diz assim: e ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Água que refrigera a alma. Quantos querem água refrigeradora? Amém, Jesus. Segunda passagem, Isaías 12. Isaías capítulo 12,
versículo 3. Vamos ver o que está escrito. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Aleluia. O Senhor está dizendo, há águas da fonte de salvação. E quando você vai tirar estas águas da fonte de salvação, é de qualquer jeito, irmãos? Está dizendo aqui no versículo 3, vós com alegria, diga comigo, é com alegria. É com alegria que você vai tirar águas da fonte de Deus, da salvação. Mas vamos ver outra passagem. Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui o Senhor está dizendo, há uma água oferecida para você. Deus está oferecendo uma água para nós. E Ele está dizendo assim, olha, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, pode vir. Porque estas águas vêm de Deus, e é gratuito, o dom perfeito de Deus é tremendo, oh aleluia. Então uma água que o Senhor está oferecendo, e aquele homem no inferno, ele queria essa água, ele dizia, oh Abraão, pai Abraão tem misericórdia de mim, deixa que Lázaro só molhe o dedo dele, para refrescar minha língua. O Senhor está dizendo, tem crente dentro da igreja que não tem refrigério na alma, tem crente que vive em angústia, tem crente que vive em tristeza, desesperado. O Senhor diz, tem uma água poderosa, que vai aliviar esta secura, estas terras secas do teu coração. Esta água vem banhar, lavar e tornar uma terra frutífera. Posso ouvir um amém? Outra, e agora tem mais, Jeremias 2,13, veja aí, olha. Jeremias 2, versículo 13. Diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Olha, irmãos, Jeremias 2,13, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Não deixe para tomar a decisão tarde demais. O Senhor está oferecendo água viva hoje. Aquele homem deixou para tomar 5 atitudes que foram tarde para a vida dele. Sabe, o Senhor está dando um alerta para nós hoje. Hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração. Você entra na presença de Deus, você não pode sair o mesmo, porque o poder do Senhor é transformador. Amém? E Deus está falando, busque destas águas. Mas tem mais. Ezequiel 47. Olha o que fala mais das águas de Deus. Ezequiel 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um
e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, porque onde quer que passe este rio, haverá muitíssimo peixe. Onde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá onde quer que passe estas águas. Aleluia! Aonde estão as águas de Deus em você? No tornozelo? Está no joelho? Ou você está mergulhando nesse mar de Deus? Aonde estão as águas em você? Porque você sabe, nós sabemos, você e Deus sabe. E o Senhor está dizendo, Ele tem águas abundantes para a tua vida. E Ele diz, aonde estas águas passar, onde estas águas tocar, vai haver vida, vai haver prosperidade, vai haver refrigério de Deus. Posso ouvir um amém? Abra a tua Bíblia em João 4:10. Já estou terminando, só vamos ler essas passagens sobre as águas. João 4, versículo 10. Diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Vai para João 7 agora, João capítulo 7, no versículo 37 ao 38. Vamos ver o que diz. João 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Irmãos, aquele homem lá no túmulo, no inferno dele, ele queria que Lázaro só molhasse o dedo para refrescar a língua dele. O Senhor está dizendo que tem um rio de águas transbordantes para refrigerar nossa alma, amém? Nós não podemos aceitar o pouco, querer o pouco, nós queremos mergulhar nessas águas, amém, irmãos? Você crê no nome de Jesus Cristo? Então o Senhor diz, rios de água viva fluirão do teu interior, rios de água viva fluirão de dentro de você, rios de água viva vão fluir do seu interior, é isso que o Senhor está dizendo. João 19, versículo 34, que diz também sobre águas. João 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Água também que verteu de Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 1. Vamos ver o que diz. Apocalipse 22, versículo 1. Que água é essa? Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aplauda o Senhor Jesus, oh aleluia, receba de graça a água da vida, esta água que te refrigera e te refresca no momento da angústia e da tormenta, amém, irmãos? E terminando, em Lucas 16, o último versículo, abra lá a Bíblia, Lucas 16, terminando, o rico fez o quê? No versículo 27 e 28, ele diz, então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que nenhum dos meus irmãos venha para este lugar de tormento. Irmãos, a atitude tardia que aquele homem tomou, sabe qual foi? Ele quis evangelizar, diga comigo, ele quis evangelizar. Ele estava no inferno. E ele então falou, então, por favor, manda aí na minha casa. Evangelismo. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, não adianta, o Deus está chamando o teu coração, pondo uma chama na tua vida, falando que você abra a tua boca e propague a verdade de Deus. Aquele homem não tinha mais chance.
Ele tomou uma atitude muito tarde. Ele queria evangelizar a família, ele queria falar com a família. Uma paixão missionária de repente veio dentro do coração do homem. O homem no inferno, morto, ali dentro daquele inferno. Ai não, pelo amor de Deus, por favor, manda alguém ir na casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá, senão eles vão vir para o mesmo lugar que eu vim. Por favor, de repente, deu uma chama nele missionária, ele quis pregar. Deus havia dado para aquele homem na terra coisas e pessoas. Deus deu coisas para ele usar. E Deus deu pessoas na vida daquele homem para ele amar. Mas ele se enganou. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele amou as coisas e usou as pessoas. É isso que o Senhor está dizendo. Infelizmente nós gostamos tanto das nossas coisinhas. Nos apegamos tanto às nossas coisinhas. E as almas estão se perdendo. Esta mensagem fala sobre 5 atitudes que foram tomadas tarde demais. Às vezes você vem ao culto e o Espírito Santo toca no teu coração. E você sabe que tem que deixar de fazer algo. E você sabe que tem que se render ao Senhor e entregar no altar de Deus algo que Deus não está satisfeito com aquilo. Mas você não consegue. Você vai deixando para depois. Mas a palavra hoje está nos advertindo. Cuidado. Cuidado para que quando você tomar essa atitude na tua vida não seja tarde demais. No começo desse ministério, quando eu vim para cá como ovelha, tinha 2 moços cheios de vida que veio conosco quando abriu a igreja, e eles estavam conosco. E eram pessoas assim que amavam a Deus, estavam sempre trabalhando na igreja. E eles tinham áreas frágeis na vida, como todos nós temos áreas inacabadas. A obra do Espírito Santo é todo dia, irmão. Aquele que se achar perfeito e que não tem pecado, já é o primeiro pecador. Só que eles tomaram atitude tarde demais. Tomaram atitude tarde demais. E um homem tão cheio de vida, um moço tão lindo, cheio de vida, tão alegre. As moças achavam lindo na igreja. Ele tinha tanto um futuro promissor, tinha um futuro de oportunidades. Deus falava muito com aquele moço. E ele tomou uma atitude tarde. Não quis se render aos pés de Jesus e trabalhar, deixar que o Espírito Santo trabalhasse aquela área. E quando ele tomou atitude, foi tarde demais. Morreu num acidente de moto e entrou com uma moto no poste. E quando chegou a notícia para nós irmos para o velório dele, que tristeza, que tristeza. Foi eu, pastor Issam, pastora Denise, a gente olhava ali no caixão, a gente queria chorar. Está entendendo, irmãos? Você não sabe o que vai ser da tua vida hoje ou amanhã. Eu não sei. Eu posso dormir e não acordar. A minha vida está na mão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Não deixe de tomar as atitudes que Deus quer que você tome. Amém, irmãos? De repente é no teu dízimo. O Espírito Santo está me tocando para falar isso agora. Não é momento da oferta. De repente é o teu dízimo, irmão. E você não consegue dar o teu dízimo porque você não conseguiu normalizar as tuas dívidas. Pastora, se eu der o dízimo, meu nome suja. Pastora, por enquanto eu não consigo ainda. Mas o Senhor está dizendo, cuidado, para não tomar essa atitude tarde demais. Quando você tomar a atitude de não roubar mais a Deus, porque a Bíblia diz que você não rouba a igreja, você não rouba o pastor, porque sem dízimo ou com dízimo, Deus vai cuidar de nós, porque é Deus que cuida de nós. Mas o dízimo e as ofertas é para que as janelas do céu se abram e as bênçãos venham sobre a tua vida. Não deixe de tomar essa decisão rápida, porque pode ser tarde demais quando você tomar. Tome uma atitude hoje. Peça perdão ao Senhor e diga, Deus, me perdoe o passado. Me perdoe, Senhor. Daqui para frente eu quero renovar minha aliança na tua palavra. O Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui agora. Amém? Cuidado. Cuidado com cada minuto que você perde na sua vida. Qual foi o maior pecado de Jonas? Qual foi o maior pecado de Jonas? Foi a indiferença ao chamado dele? Foi a inércia dele diante de uma ordem que Deus havia dado? Não. O maior pecado de Jonas foi a falta de compaixão. Está em Jonas 4, 10 e 11. Deus disse assim para ele, tiveste compaixão da aboboreira,
na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Numa noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens? A Bíblia diz que aquele rico estava no inferno e se lembrou dos 5 irmãos dele. E Deus está dizendo, uma atitude que você tome pode salvar toda a tua família. Uma atitude que você tome diante de Deus pode restaurar a tua casa, a herança familiar, toda a tua família pode vir se render a Jesus através de uma atitude que você tomar. Amém? Mas tem que ser tomada logo. Se eu fizer uma pergunta para vocês assim, o que é que vocês gostariam de ter? Uma árvore ou uma floresta? O que você me responderia? Uma árvore ou uma floresta? O Senhor está nos dando um alerta. Adão e Eva, eles tinham toda uma floresta para eles. Eles tinham um jardim tremendo. Deus fez um jardim lindo, mas eles perderam a floresta por causa de uma árvore. É isso que o Senhor está dizendo nessa tarde. Cuidado, Deus tem uma floresta de bênção, de alegria, de transformação, mas o inimigo quer trazer uma árvore, e aquela obsessão, aquela coisa, o diabo, ele atrai para o pecado e para a tentação. E o Senhor está dizendo, não tome a tua decisão tarde demais. Fique de pé, irmãos, eu quero orar por vocês agora. O Senhor está dizendo, não tome a tua decisão tarde demais. Reconheça Jesus Cristo na tua vida. O Senhor tem mais para fazer na tua vida. Adão e Eva perderam tanto de Deus, porque escolheram aquela árvore. Mas havia muitas árvores naquele jardim, mas eles ficaram obsessivos ali pelo pecado, pela tentação. E o Senhor está dizendo, o meu povo precisa aprender a se desviar do mal, a se desviar da tentação. Não podemos ser crentes cristãos com altos e baixos. Um dia está caído, outro dia está de pé. Nós precisamos ser cristãos decididos. Oh, irmãos, eu me lembro uma vez, quando eu desviei do Senhor, eu fiquei 5 anos longe de Deus. E eu aprendi a fumar. Eu fumava mais de 2 maços de cigarro por dia. E um dia eu no culto, eu pedi oração. Eu ia no monte, eu ia orar com o povo. E eu dizia, Deus, me liberta disso, Deus. Mas quando eu acordava, a primeira coisa que eu queria era fumar um cigarro. Eu era seca que nem um palito, porque quem fuma sabe disso, não come, não tem apetite. E um dia eu ouvi a mensagem, era um domingo. E naquele dia, ouvindo a mensagem, como os outros cultos, eu cheguei em casa e eu peguei o maço de free que eu tinha ali. E eu disse, Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu decido deixar de fumar. Em nome de Jesus. Pai, me ajude, a partir de hoje eu não vou fumar mais nenhum cigarro. E quando eu dizia isso, Satanás falava na minha mente, você vai ver, daqui meia hora você está desesperada para fumar. E eu joguei aquele maço fora. Irmãos, era uma angústia que vinha, porque era o peso do pecado. E eu era uma pessoa viciada há 5 anos. E aquela angústia querendo cigarro. E então eu tomei uma atitude. Cada vez que me dava vontade de fumar, eu corria para o meu quarto, enjoelhava no pé da cama e falava, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu não vou acender cigarro, eu não vou acender. Aí eu levantava e continuava a lavar roupa. Eu levantava e ia fazer almoço para as meninas. Eu tinha as 2 meninas pequenas na época. Daqui a pouco vinha aquela vontade doida. Aí minha mente só falava cigarro, pensava cigarro. Eu corria para o meu quarto e olhava, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, meu Deus. Eu não vou fumar, eu não vou, tu tens poder. Irmãos, e eu estava de jejum. E eu disse, Senhor, eu vou fazer um jejum. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler em Mateus. E Mateus começa a falar dos milagres de Jesus. E quando eu começava a ler, quando me dava aquela doidura de acender um cigarro, eu começava a lembrar, Deus, Jesus, tu fez milagre. Jesus, tu ressuscitou um homem de 4 dias que estava no caixão. Pai, tu podes me transformar e me purificar. Irmãos, foram 3 dias. 3 dias, segunda, terça e quarta. Eu ia direto para o meu quarto, para minha cama, eu ajoelhava. E eu chorava e eu clamava e eu não acendia o cigarro. Quando chegou na quarta-feira, toca a minha campainha. Quando eu olho lá do portão, era uma amiga minha que era uma chaminé. Fumava comigo o mesmo cigarro. Aqueles amigos que Deus fala para se apartar. Quando eu olhei a mulher, eu disse, sangue de Jesus tem poder. 3 dias sem fumar, a tentação chegou. Mas eu falei, eu tenho que ser educada.
Atendi a mulher. Oh, entra aí. Aí ela virou para mim e falou assim: Silvia, tem cafezinho aí que tô doidinha para fumar um cigarro. Lá vai eu fazer o café para a amiga. E eu pensava assim dentro de mim: Senhor, 3 dias sem fumar. Quando essa mulher acender esse cigarro, Jesus, a tentação vai ser forte demais, meu Deus. Eu só falando com Deus aqui na mente. E ela fiz o café. Quando eu servi o café para ela, gente, que ela acendeu o cigarro na minha frente. Quando aquela fumaça saiu, irmãos, o meu estômago se embrulhou. Quando a fumaça saiu, eu senti náusea. Mas eu não estou falando espiritual. É uma náusea espiritual. Não, foi vontade de vomitar mesmo. Eu vi que Deus tinha me limpado, me libertado. Amém, irmãos? E quando ela foi embora, eu peguei o cinzeiro com tudo e joguei no lixo. E quando o Dinei chegou em casa, eu disse: bem que você falava para mim que quem fuma fede. Que o Dinei falava: Silvia, é um cheiro horrível, para com isso. Bem, é um fedor horrível de cigarro. Deus me abriu os olhos e me fez ver o que era aquilo. E eu sei que tem pessoas na igreja que tentam parar de fumar, mas Deus está dizendo: você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. Foram 3 dias difíceis para mim, mas eu fui desintoxicada e liberta de 5 anos de escravidão na mão do diabo. Em 3 dias o Senhor me purificou. Amém, irmãos? Não deixe para tomar a tua decisão tarde demais. Abaixa a tua cabeça. O Espírito Santo pediu que eu contasse esse testemunho aqui. Talvez na sua vida seja uma outra raiz. Talvez seja um outro vício. Talvez seja o vício da mentira. Talvez seja o vício de beber. Eu não sei, mas tu sabes. Mas o Senhor tem poder nesta tarde para libertar o teu coração. O Senhor está dizendo que hoje é dia de oportunidades. Comece a pedir perdão ao Senhor. Eu não quero abençoar você antes de você se quebrantar diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelo tempo que eu deixei passar. Senhor, pelo momento que eu tinha que já ter tomado uma decisão diante de Ti. Talvez são áreas espiritual na tua vida. O Senhor tem falado que vai te levantar como ministro da palavra. O Senhor tem falado que vai te levantar como profeta, como evangelista, como pastor. Mas você tem medo, você se retrai, você não aceita o trabalhar de Deus. É hoje o dia da oportunidade. É hoje o dia da decisão. Peça perdão ao Senhor pelo medo. O Espírito Santo está me dizendo: aqui tem pessoas que têm medo. Medo. E o medo está te paralisando. O medo está paralisando o teu ministério. Em nome de Jesus, peça perdão a Ele hoje. Peça perdão. A suficiência vem de Deus. É o Senhor que te capacita. Ele te chama. Ele não abre mão da tua vida. Ele te capacita e te põe de pé. Peça perdão ao Senhor se você julgou alguma autoridade na tua vida. Seja teu patrão no teu serviço secular, seja tua mãe, seja teu pai, seja alguém que é autoridade, seja um pastor, seja um líder, eu não sei. Peça perdão agora. Peça perdão, tome essa atitude. Diga: Senhor, purifica a minha boca, purifica a minha língua. Eu tenho a língua dos redimidos, eu não tenho a língua dos caídos. Porque a tua boca é para profetizar vitória, a tua boca é para profetizar bênçãos. A nossa boca tem que ser fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Tem que sair frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Peça o perdão a Deus. Se você teve com a tua visão baixa demais, se você estava olhando para baixo, para a luta, para a dificuldade financeira, para o desemprego, eu não sei, para uma enfermidade, mas o Senhor está dizendo: peça perdão nesta tarde. Erga os teus olhos e veja a mão restauradora do teu Deus. Tome as atitudes agora. Hoje é dia. Hoje é dia. Santo Deus. Irmãos, tome essa atitude hoje. Ponha diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor vai purificar a tua vida e vai libertar de todo vício, de todo mal,
de toda dependência maligna, porque as águas de Deus vão curar, vão lavar e vão purificar o teu interior, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.